E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podnec, o podcast que sintoniza as suas sinapses. Eu me chamo Laísa, sou presidente da LANEC, a Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neurologia de Campina Grande. E hoje, o episódio de hoje é sobre escolher a especialidade certa. Roda a vinheta. Dividindo a bancada comigo, temos hoje a vice-presidente da Liga, Tainá. Seja muito bem-vinda, Tainá. Oi, pessoal. Obrigada, Laísa. Fico muito feliz de estar participando desse episódio. Temos também o ex-vice-presidente da LANEC, Rafael. Seja muito bem-vindo também, Rafa. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Laísa. Claro que eu ia aceitar, né? Muito feliz em estar iniciando esse projeto aqui com vocês. E hoje nós temos um episódio super especial, né, para todos vocês que se perguntam qual especialidade médica é a certa para mim. Para responder essa e outras perguntas, a gente convidou hoje o Dr. Egídio Neto, que é médico formado pela Unifacisa, é residente de cirurgia geral e é professor da cadeira de habilidades básicas no curso de medicina. Egídio que desde a graduação já ensinava, já ajudou muitos estudantes, inclusive eu, né, na cadeira de anatomia, e que também tinha um curso de sutura. Você já fez o curso dele, né, Tainá? Eu acho que era pré-requisito, assim, dos estudantes do ciclo básico participar dos cursos dele. Rafa tem uma curiosidade, né, Rafa? Você fala aí para os nossos ouvintes. Gente, a gente tava confessando aqui antes de começar o episódio de que eu não paguei pelo curso de Egídio. Rolava aí um compartilhamentozinho, mas não precisava saber não no tempo, né? Tá sabendo agora? Principalmente que pirateou aí, mas enfim, né? O pirateamento faz parte do sucesso, né, Egídio? Egídio, ele sempre nutriu, né, essa paixão por ensinar, por guiar futuros médicos. Seja muito bem-vindo, doutor Egídio. Muito obrigado. Né? Prazer aqui poder compartilhar com vocês e com os nossos ouvintes um pouco, né, da minha experiência. Existe, né, obviamente, pessoas que têm mais experiência do que eu, tanto no ramo da especialidade como também na formação médica. Mas, assim, se eu estou aqui, existe por um motivo. Então, espero contribuir com vocês e também pela bancada aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Doutor Egídio, antes da gente entrar nas dicas, nos conselhos, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua própria jornada, né? Como é que você decidiu que a cirurgia era a especialidade para você? É uma história longa porque transcende a minha escolha, né? Porque, assim, a gente, de uma maneira geral, existem certas pessoas que inspiram a gente a escolher determinada especialidade. Tem estudantes, de maneira geral, que já sabem o que quer, já entra na graduação, não, eu quero isso porque eu quero isso, ponto final, não tem outra, já chega como fosse aquele jumento que tem uma uma viseira e já vai só aquilo. Aí fecha as portas para as outras especialidades, né? Eu nunca fui assim, eu sempre fiquei aberto. Mas eu tive uma tendência à questão de algo mais prático, né? Que tem o preceito básico você quer clínica ou algo cirúrgico? Sim. Porque aí você já difere em 50%. Não, quero clínica, então você já exclui metade das outras especialidades que são cirúrgicas, né? Então, eu sempre tive a vontade de fazer algo cirúrgico, mas não necessariamente cirurgia geral. Já pensei em neuro, inclusive, mas... Houveram dúvidas, né? Já descartei no terceiro período. Enfim. Mas, assim, a minha decisão era para algo prático. Algo que eu colocasse a mão, resolvesse aqui de forma prática e desse seguimento também, né? Não deixando a clínica de lado, obviamente, mas algo mais cirúrgico, vamos dizer assim. Então, eu tive uma inspiração, que é meu próprio pai, que ele não é cirurgião, ele é ginecologista e obstetra, que eu acompanho ele desde, basicamente, do primeiro período, e constantemente dava plantões com ele, como auxiliar, e também pegava prática nos procedimentos ainda como acadêmico, né? No decorrer do tempo, existia uma pressão, porque quando você é filho de médico, e esse médico tem uma especialidade, acredita-se que ele vai passar o bastão para o filho seguinte, né? Sim. Que acontece na maioria dos casos, né? Que é um caminho mais, entre aspas. E você pensou, né? Exatamente. Teve uma época que ainda flertei, e eu vou falar sobre isso ainda. Mas, de uma maneira geral, existe aquela tendência de você ser influenciado pela via familiar também, né? Quem tem parentes médicos, no caso. Mas, no decorrer da trajetória, existiu o flerte, né? Com a questão da ginecologia e obstetrícia.
porém o pesar maior era para a cirurgia geral. Aí, assim, existem fatores que não só o gostar da especialidade, que faz você determinar o que você quer, né? Então, assim, meu flerte com a cirurgia era mais questão algo prático. Aí, com minhas decisões pessoais, acabou que pesou mais para mim a questão da cirurgia. Aí, tô seguindo esse rumo, assim. Entendi. E é muito em sua cara, né? Porque desde o curso, a anatomia, você sempre dominou. Então, assim, eu acho que mais sua cara impossível. Rezava a lenda que Egídio, no metade do curso, já fazia uma esterectomia sozinho. Isso aí Sozinho. Eu não duvido. Isso aí são lendas urbanas. Sim, Egídio, mas puxando essa deixa sobre outra especialidade que você pensou em fazer. Essa outra você já meio que citou, né? Mas você pode falar um pouco mais sobre isso? Pronto. A dúvida que não quer calar, que você vai ter que dizer o seu top 3. Já- Qual era o seu top 3? Rufem os tambores. Pode falar. Ó, sempre, principalmente o internato, né? Sempre eu fazia porcentagem. Eu iniciei o internato que era em GO, né? Ginecologia e Obstetrícia. Porém, isso era em porcentagem. Tipo, tava 70% para GO e 30% para cirurgia. E a terceira opção ficava ali no 0,01, que era algo mais para clínica, tá? Inclusive. Mas, né? Descartei, que é o mínimo do mínimo. Aí, durante os rodízios, né? Que a gente vivenciando e vê na prática, né? Que a gente sempre tem que ver a realidade do especialista, que está na especialidade há bastante tempo, ver esse feeling dele, né, essa opinião, né, que já tem uma carga de trabalho. Como meu pai tem mais de 30 anos, como outros profissionais já têm determinado tempo de especialidade, a gente tem que também ver com eles qual é a perspectiva dele como especialidade. Tanto dos mais velhos, que têm uma bagagem longa, como também dos mais novos, nessa perspectiva de como é que está o cenário atual, né? Como é que a gente pode visualizar isso nos dias de hoje. Porque às vezes você vai pegar experiência com um colega mais, né, que tem mais bagagem, mais idoso, vamos dizer assim, mais velho. Aí a realidade dele é uma boa, só que a realidade já um pouco ultrapassada, né? Mas não deixa de ser válida também, porque a experiência é o que conta, né? Então mostra que nada foi impensado, né? Tudo foi bem planejado por você. Exatamente. Aí, durante o processo da formação, do internato propriamente dito, aí que a gente ia pesando. Quando a gente roda GO, a gente vai ver, eu no caso vi a realidade dos especialistas, pedir opiniões, né? Não faltavam, porque, assim, especialista para falar mal da própria especialidade tem de monte, né? Não, faça não, que não vai dar certo. Não, não sei o que, Não o campo vale tá a não sei o que, pena. não vale a pena. Tá vendo aqui, ó, dando plantão de domingo, não presta, enfim. O que não vai faltar é o próprio especialista falando mal da própria especialidade, né? Existe poucos para falar assim, não, faça que aqui é um caminho ótimo. Vai ser excelente para sua vida, não vai, assim, Isso, é a não, minoria. viu? É a minoria que vai falar isso, né? Você vai sempre ver alguém reclamando. Os dermatologistas, talvez. Assim. Pronto, uma que era menos 0, 1,1, não tinha nem a ser zero, era dermatologista. Não. Então, meu contato não é zero. esperava por essa, Não, sério. pra mim a realidade era zero. Eu acho Mas que nada contra a especialidade, é porque não era. Dermatologia e ortopedia, eu acho que são pessoas felizes, É. né? São pessoas que lhe Pode convencem. Todo mundo tá sorrindo. Eu também, com Vamos puxar certeza. pra nossa sardinha. Enfim, aí flertava muito com a GO e também com a cirurgia, né? E tive contato com o pessoal das especialidades. Isso que ia trazendo um pouco para mim no sentido de que assim, como é que eu me vejo daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, na idade daquele preceptor, será que eu vou aguentar aquele pique de trabalho dele, como ele atualmente está? Será que isso aqui é a minha realidade que eu quero ou eu quero algo mais tranquilo? Porque para mim a especialidade, né, assim, minha experiência ainda é pequena em comparação a outros profissionais que já estão há bastante tempo aqui. Porém, né, a gente tem que pensar no sentido não só no que eu gosto, mas também na perspectiva financeira, na perspectiva familiar, como é que aquilo vai interferir na minha vida familiar também. Vou ser um obstetra, por exemplo, e vou dar plantão domingo a domingo. Às vezes vou estar em João Pessoa e um paciente em trabalho de parto em Campina Grande, por exemplo. Aí eu tenho que me deslocar para dar assistência à minha paciente. Isso aí tem que ser pensado, né? Não é só assim, eu gosto da especialidade, vou fechar minha viseira para aquilo e ignorar o restante, não. Vários fatores são pensados, né? Então, tem que ser ponderado, né? É. A gente acaba balançando, eu gosto muito, ganha Exatamente. bem, eu vivo bem, né? E tudo vai se equilibrando, né? Exatamente. O preceito básico é você gostar do que faz, né? Porque aí você vai se tornar realizado naquilo que você está fazendo, independente do retorno. O retorno vai vir, se você for um profissional bom, né? Vai vir. A minha crença é essa. Então, meu top 3 era cirurgia, né, em primeiro lugar. Segundo, GO, né, que, né, diga-se de passagem, é uma especialidade muito boa. Em terceiro, por que pareça, nada a ver com nada, mas era psiquiatria. Não.
Não. Revelações aí, Pois é. viu? Como assim? Mas assim, acho que foi um momento de delírio, sabe? Literalmente. Você Enfim. diagnosticou, né? Exatamente. Mas foi algo passageiro, coisa de 5 minutos, eu acho. Eu espero que tenha sido uma pessoa aí, vou dar um salve que tenha contribuído aí pra É, esse Quem se ligou tá ligado, né? Mas enfim. E para os estudantes que ainda têm muitas dúvidas, que estão tentando decidir entre pediatria, cirurgia ou qualquer outra das inúmeras especialidades, né? Quais são os primeiros passos para começar a realmente definir que essa especialidade é para você, na sua opinião? A minha opinião. Faço alusão um pouco ao que eu falei agora, né? Primeiro é o gostar. Você gosta daquilo que você vai fazer. Porque se você não gostar, infelizmente, você vai ser frustrado, né? Vai fazer algo que você não gosta e vai fazer, às vezes, só por questão do dinheiro, monetariamente, né? Falando. E assim, vai ser um profissional medíocre, na minha opinião, né? Existem pessoas que fazem, enfim. Não é o que eu penso, não é minha fé, né? Mas o primeiro passo, na minha concepção, é gostar do que faz, gostar daquela especialidade. Como eu falei, eu gosto de algo mais prático, então cirurgia entra no ápice da praticidade, né? Algo que é mais resolutivo, vamos dizer assim. Então, é o que eu gosto. O primeiro passo é esse. Segundo, como eu falei para vocês, é ponderar o cenário que você vai se ver daqui a 10, 20 anos. Porque hoje eu estou com saúde, né? Estou com 20 e poucos anos, mas eu estou com saúde, então eu tenho um pico de trabalho. Mas será que eu lá com 50, 55, até 60... como, por exemplo, meu pai tem, se eu estar no pico do trabalho que ele tem hoje em dia, por exemplo, não sei, né? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou conseguir trabalhar, né? Como cirurgião? Né? Não sei. O dia de amanhã eu não sei, mas tem que ter essa perspectiva de como é que eu vou estar lá na frente com essa especialidade. Será que eu vou estar realizado com isso? É aquilo que eu vou acordar e vou, não, aqui eu vou fazer, vou pro trauma hoje porque eu gosto daquilo, né? Como é a minha realidade, graças a Deus. Mas, segundo ponto é esse. E, claro, obviamente, não deixa de pesar também o vínculo, tanto questão financeira, como também o vínculo familiar. O que eu falo familiar no sentido aqui? Porque, como eu falei antes, né? Existe o pesar de algumas especialidades que lhe privam de alguns momentos de vida, né? Acho que uma das que privam mais, se não a que mais, é a própria GO. Com certeza. Que é uma das que privam. Cirurgia também, enfim, algo que requer procedimentos invasivos, é os que demanda mais tempo do profissional, né? Existem cirurgias que a gente passa lá no HELP, por exemplo, de 8 horas, 9, 10 horas, cirurgia oncológica, né, de grande porte, até a própria neurocirurgia, né, puxando um lado para vocês também. Existem cirurgias que demoram um pouco mais, né, são cirurgias, assim, minimamente invasivas, que requerem uma atenção maior e um tempo operatório maior. Aí aquilo ali, ele tira um dia, basicamente, você dentro do centro cirúrgico, em pé, às vezes desenvolve uma hérnia de disco aí, né, profissionalmente falando, mas é algo que também tem que ser pesado, né, e do contexto financeiro também, né. Aqui, claro, que o que move, né, também é o retorno financeiro, não é o principal. Mas é hipócrita quem fala que vai trabalhar em algo que não pensa no quanto vai receber, né? A gente trabalha também para se... Caiu esse conceito, né? Exatamente. De que a medicina é só amor Eu nunca me esqueço na aula de... acho que, não sei se era ética médica. E não existe essa cadeira, não. Não. Eu não sei, acho que não. Acho que acabou, O né? currículo está mudando, É, né? né? O currículo agora ele está bem mais prático e aí as cadeiras como um todo estão mudando. Acho que não está mais na grade. Eu nunca me esqueço. Tem uma sala, acho que eram uns 60 alunos que juntou duas turmas. Aí o professor perguntou assim, quem está fazendo medicina por dinheiro, né? Aí aquele vão, ninguém levantou a mão. Aí ele começou a filosofar, né? Então, vocês estão aqui, todo mundo mentindo, né? Porque, obviamente, vocês estão fazendo por questão de retorno financeiro. Porque se não fosse, ninguém estava fazendo isso aqui por sacerdócio, não. Porque se fosse assim, eu queria que vocês formassem e trabalho de graça, então. Sem receber um centavo. Aí marcou muito porque, tipo, ninguém da turma levantou a mão. Inclusive, eu também não levantei, não, né? Mas aí, que é aquele negócio, né? Você, enfim. Mas aí marcou porque faz parte também, né? Enfim. O fato de você ter se exposto desde muito cedo, principalmente assim, em estágio, você acompanhava seu pai também, você acha que isso foi determinante para você escolher a especialidade? Com certeza. Porque a gente, assim, a gente é guiado pelas inspirações, como eu falei. E aquilo que você vivencia mais tende a guiar até a sua opção. Porque tipo, eu tenho mais prática nisso. Então, eu acho que eu vou ser melhor aproveitado minha formação nisso. Eu poderia ter ido para a clínica, não tem problema nenhum. Mas meu aproveitamento não seria como está sendo na cirurgia, entendeu? Não que eu seja excelente, não, longe de mim. Eu sou ainda uma ovelhinha que está caminhando. Porém, é algo que eu tenho um pouco mais de praticidade porque eu vivenciei mais na graduação, entendeu? Tem gente que vai fazer cirurgia porque gosta, mas que durante a graduação não tinha uma prática, assim, considerar assim, para ele chegar não tão verde, vamos dizer assim.
Mas, porém, assim, não anula o fato de ele também se tornar um excelente profissional. Não é porque eu tinha uma prática um pouco mais precoce, vamos dizer assim, né? Pela questão de influência familiar, enfim, que vai me tornar um bom profissional. Isso aí não define nada. Isso aí facilita um pouco porque é algo que eu já vivi, então eu estou basicamente repetindo. Um professor meu falava, até um cirurgião torácico, que ensinando questão de traqueostomia, enfim, disse assim, que com o passar do tempo ia aperfeiçoando a técnica, né? No início você sempre vai estar travado numa coisa que você não sabe fazer, mas quando você aumenta seu N, né, que é o número de vezes que você faz aquilo, você vai estar aperfeiçoando aquilo e vai montando sua própria forma. E a residência é basicamente isso, você vê várias cabeças que são especialistas, que fazem a mesma coisa de maneiras diferentes. Aí você pega o que você considera que é válido para você e aplica. Existem um novo profissional, né? Exatamente. Aí vai sendo mais uma cabeça para guiar novas cabeças para a formação. Então, basicamente você isso. indica, né, a pessoa entrar, né, fazer uma imersão nesse mundo das práticas antes mesmo do internato, né, indica a pessoa tentar buscar isso, né? Nem sempre a influência familiar está presente, Exatamente. mas a gente sabe que hoje não é impossível, né? Basta às vezes ter coragem, pedir, né, com jeitinho, algum médico, algum profissional, algum preceptor. Às vezes entrar numa liga, né? Exato, foi por isso que eu toquei nesse assunto. Porque tá muito, assim, alta aquela questão do próprio Enare, que tá pontuando muito pouco para as ligas. E aí o pessoal tá deixando um pouquinho de lado, né? Realmente tá pensando mais em formar o currículo, que é muito importante, lógico, senão você não entra também na residência. Porém, é muito importante também, eu acho, o papel das ligas nesse sentido, de facilitar esse network também, né? Querendo ou não, abrange e dá portas para um maior contato na especialidade que você já pensa. Quem nunca viu atualmente no Instagram, passando aí no feed, uns patrocinados dizendo: não faça liga acadêmica, pontua apenas um ponto no currículo de residência médica, né? Acho que já vi essa E aí acaba, né, tirando algumas pessoas que aproveitariam bastante, né, ali. Inclusive a Lanek aí, né, com ótimos estágios maravilhosos. Mas um privilégio de quando você passa na residência é você poder silenciar todos esses anúncios que tem. Porque você não se preocupa mais com isso a princípio, né? Real, apagar todos os resumos assim do WhatsApp e tudo. Bom, Egídio, mudando um pouquinho de assunto, voltando para a questão da cirurgia. A gente ouve falar assim direto que é algo difícil, complexo, e existem muitos mitos também em cima disso. E aí, o que é que você acha? Nos conte assim, a verdade. A realidade é variável para mim, que tem uma noção que a minha perspectiva é uma. Eu posso ter um R igual ao meu, que a perspectiva seja diferente da minha. Então, isso aí é relativo. Por quê? No sentido que, para mim, como eu gosto, é algo mais prático, para mim é algo mais dinâmico, para mim está sendo rotina de certa forma. Então, vamos dizer assim, pode ser que está suave, pode ser que está leve, aí também não. Sim. Mas isso aí não tenho como graduar especificamente. O que é para mim, não, talvez seja para Rafael, por exemplo, que tem outra perspectiva do ponto de vista de cirurgia, se ele quiser fazer, né? Que eu acho que não, né? tá mais pro lado de neuro, né? Aí, doutora Paula, né? Não tem muito prazer em abrir bucho, não, né? Não. Gosto de diagnósticos diferenciais, investigação e pouca carne e pele. Como dizia pai, é um cientista. É um cientista, Enfim. E, assim, é como eu falei, a perspectiva é relativa. É pesado? porque toda especialidade que requer procedimento, ela exige mais, como eu falei. Às vezes, 8 horas você está em pé, instrumentando, dando campo, até operando. É algo que demanda mais. Então, assim, fisicamente você se cansa, realmente. Principalmente no R1, né, que a gente chama. R1 de especialidades cirúrgicas é realmente conturbador. Mas assim, você diz assim, é o fim do mundo? Não, é a realidade. Então, você vai lá, às vezes, até brinco, no meu primeiro final de semana da residência, quando eu assumi, eu fiquei o final de semana inteiro, né? Então, fica sábado, durante o dia, na enfermaria. Eu estava no plantão noturno, no sábado à noite, e emendei com domingo também, 12 horas de dia. Aí eu lembro que eu acordei no sábado de 5h30 para ir. Aí cheguei lá em torno das 6 horas. Enfim, fiquei de 6 até, acho que uns 9h30 para 10 horas do outro dia acordado, sem dormir, na realidade. Então, eu até brinquei, esse dia para mim teve 33 horas, entendeu? E foi esse o final de semana. Exatamente. Então, um dia tem 24, né? Mas esse dia para mim teve 33, porque eu passei as 24 acordado. Mais não sei quantas horas, enfim. Tá outro puxado, dia. viu? Mas assim, foi... Mas a Pode estava feliz da vida. Mas, tá falando mas com um sorriso. Mas quando eu acordei, acho que umas 4h30 da manhã, com a ligação para ir atender uma ficha,
Eu fui andando no corredor e pensando, rapaz, será que é isso mesmo? Eu tava tão cansado, que eu pensei, rapaz, mas também foi só igual a psiquiatria. Foi 5 segundos ali e depois passou. Faz Mas parte. tá bom, é. Quase um pensamento intrusivo aí. É. Mas é. Mas eu já ouvi de outros residentes, inclusive, que esse pensamento passa muitas vezes na cabeça durante a residência, né? Mas depois... Essa questão de se adaptação, né? Você às vezes está acostumada a dormir em casa, de ter uma noite de sono tranquila, trabalhar de dia. Assim, na realidade, de quem terminou, teve que trabalhar e não entrou direto na residência, né? Porque existem pessoas, no meu caso, que se formou na metade do ano, trabalhou aí no tempo. Isso é bom, porque você cria uma experiência para não chegar tão verde, até do ponto de vista clínico. Não falo nem do ponto de vista cirúrgico. Porque às vezes tem um paciente que é cirúrgico, mas você tem que manusear a parte clínica. Então, às vezes, você nunca manuseia uma injúria renal aguda da vida, uma cefaleia para investigar, enfim. Então, às vezes, você tem uma experiência como profissional, porque é diferente. Você, como estudante, ter a perspectiva de ajudar um paciente, mas você, como profissional formado, com o seu carinho, que você vai tratar aquele doente, é diferente. Vocês vão ver isso quando vocês terminarem. Mas é importante você ter esse feeling, esse acompanhamento, vamos dizer assim, essa vivência sua, com a sua responsabilidade, antes de entrar. Mas se você está direto também, você vai ter um baque maior. Porque a responsabilidade vai cair muito sobre você, porque é cobrado, né, pela hierarquia dos staffs para os R3, para os R2, para os R1. Então, existe essa cobrança interna e você está ali para resolver. Então, você é médico, saiu dentro da residência, pronto, agora você tem que resolver tudo. Você vai definir condutas, né? Você não é criança, você não é um estudantezinho que chegou lá e vai pegar um cirurgiãozão, vai pegar na sua mão, olha, faça assim, prescreva uma dipirona assim, não. E subentende que você... Aí existe os R+, para poder orientar os R-, no sentido de que eu já passei por aquilo, então eu vou orientar você para você, entre aspas, se ferrar menos, né? E ajuda bastante. É o carimbo que está em jogo, né? Exatamente. Você tocou nesse ponto aí da hierarquia, né? De ajudar. Mas e para atrapalhar também? Para dificultar a vida do R-, isso existe? Eu nunca, na minha concepção, né? Até agora, eu nunca tive problema nenhum. Né? A pessoa lá é muito solícita, ajuda. A gente se ajuda de uma maneira geral. Do trauma? Incrível que pareça. Que bom, que bom saber. Mas não é algo assim forçado, é algo que é natural. Tipo, existe uma dúvida e tal, liga. Ninguém tá ali para prejudicar ninguém, né? Deve ser sororidade entre cirurgiões. Mas aí... Nos internos, aí acho que não... Não, Parece que tem uma chavinha, né? Quando vira médico, muda, né? Muda. A realidade. Ser reconhecido como ser humano. Exatamente. Como Esse profissional. processo. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é sobre a inserção da mulher nessas especialidades que são majoritariamente, pelo menos até agora, masculinas, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito disso e queria também saber o que você acha, se existe algum impedimento maior para nós enquanto mulheres. Questão de preconceito mesmo, de misoginia no meio, enfim, como é que é essa realidade? Deixa de ser, né? A nossa realidade ainda é uma especialidade um pouco majoritariamente, né, masculina, né? Então existe não um preconceito, mas existe uma predominância do sexo masculino na especialidade. Aí existe um preconceito, às vezes nem do profissional, às vezes até do próprio paciente, às vezes até da própria equipe de enfermagem, enfim, está instituída, né? Mas eu, particularmente, na minha experiência, e também assim, não é uma opinião muito validada porque eu sou homem, então não posso falar. Então, minhas R iguais que são mulheres, talvez tenham uma opinião totalmente diferente, né? Porque elas que vão ter essa noção melhor do que eu. Na minha concepção, basicamente, isso, se tiver, ainda é mínimo, né? Pelo menos na minha realidade do meu serviço. Porque o que eu vejo lá é todo mundo profissional, trabalhando e respeitando quem quer que seja. Então, principalmente... mas é aquela história, né? Às vezes, minha perspectiva, eu estou vendo de fora e é uma colega que seja mulher, tem uma perspectiva diferente da minha. Eu não vejo, porque a minha ótica é a ótica do sexo masculino e a minha realidade é essa. Sim. Talvez ela tenha uma perspectiva dela, mas... Né, que algumas coisas, né? Mas assim, no contexto geral, se fosse para opinar assim, isso aqui é explícito, não. Sim. A realidade não sei como era antigamente, mas hoje em dia, tranquilo. E que deve variar um pouquinho de programa de residência para programa de residência, serviço para serviço, né? Exatamente. Mas na tua realidade, tu acha tranquilo. Realmente já tem residentes mulheres, exatamente. né? Outra especialidade, puxando para outro gancho, ortopedia, né? Tem especialistas, bem mais do que cirurgia, propriamente. Mas existem séries profissionais que são
que são ortopedistas, né? Ortopedia, a gente pensa aquela coisa crossfit, né? Exato. Pesadona, brava. Exatamente. Mas eu tinha muito isso, assim, em mente com relação à neurocirurgia também. Porque, inclusive, aqui em Campinas eu não conheço nenhuma neurocirurgiã, né? Então, eu acompanho muito o Dr. Rafael, o Dr. Alisson. Então, realmente, você vê que é um ambiente bem masculino. E aí, por algum momento, eu pensei, poxa, será que... Como é que vai ser essa inserção? Como é que eu vou ser vista nesse meio? Será que existem outras? Eu até perguntei ao Dr. Rafael. E aí ele me falou sobre a doutora Raíza, que é neurocirurgiã em Recife. E eu tive a oportunidade de acompanhá-la. E eu achei, assim, Aqui, Campinas? em Recife. Sim, Recife, né? no Hospital da Restauração. Sim. Eu achei incrível, Vixe, porque... restauração é triste, assim. Mas eu gostei dessa experiência. E quando eu cheguei lá, a equipe era majoritariamente feminina. Então, tinha ela enquanto residente, a staff era a doutora Suzana, neurocirurgiã também. A técnica era mulher também. Então, assim, a equipe estava majoritariamente nesse dia feminino. Então, eu me sentia assim, Em poxa, casa. em casa. Então, realmente, eu acho que difere de programa de residência para programa de residência. Eu acho que é uma barreira que a gente tem que quebrar ainda. Ainda existem, sim, preconceitos, infelizmente, mas eu acho que o importante é você mostrar que você é uma boa profissional. Independente de sexo, você tem que ser um bom Exatamente. profissional. Eu lembrando agora, assim, comparando, né? Eu lembro as preceptoras pediatras, né? A maioria é mulher, né? A maioria é mulher. É. Aquele HCA É lá verdade, a tá... pediatria. Eu parei pra pensar Pediatria. agora, eu disse, rapaz, a maioria é mulher, né? Mas assim, Existe, a gente sabe, tipo, conhecidos, pediatras muito bons, mas a maioria é mulher mesmo. questão de proporção Mas, Mas é só um adendo assim, né? Que eu lembrei agora. Dermatologia. Outra curiosidade Tem umas é que são que- bem mais femininas. Exatamente. outra curiosidade é que Laís vem aí no legado da LANEC, né? De presidentes femininas, né? A gente teve Foi, né? quase 100% de presidentes femininas. Só das tu que quebrou, mulheres. foi? Não, eu fui vice. Ah, fui tu foi vice, vice. foi? Quem Foi foi vice. presidente também, né? Nosso querido Cláudio, Sim. né? Mas aí Laís tá aí puxando as mulheres pra neuro. Mas é bom. A Aí pessoa- Laís é neuroclínica ou neurocirurgia? Ó, tá vendo? Tá na massa. E sobre a residência, você já falou, na verdade, um pouco, né? Mas conta como é que tá sendo realmente a sua rotina. Se Como você teve alguma diferença do que você imaginava para o que você, de fato, encontrou. Como é que foi a realidade? Chegando no primeiro dia de R1. Isso. No primeiro dia foi algo, assim, imediato, né? Que eu tive que assumir no outro dia. Fui chamado, no outro dia, basicamente, tinha que assumir. Então, foi algo meio que imediato. Minimizou porque eu já sou daqui. Então, se eu sou daqui, já conheço o serviço, fui formado aqui, então eu já sei como é que funciona. Mas se você vai fazer distante, sei lá, em São Paulo, em Recife, em João Pessoa, até num local que você nunca foi, você vai fazer uma residência de neuro, no caso, que não tem aqui, vai fazer lá em Recife, na restauração. Aí você pode até ter uma vivência lá e tal, e uma vez ou outra, mas não é a sua realidade do dia a dia aqui, que você tá na enfermaria do trauma, vamos dizer assim. Noite em claro, viu? É. Sim. Aí talvez a perspectiva de que, assim, seja algo mais novo, seja para quando você vai fazer um serviço que você não conhece. Como eu conhecia já, sabia como é que era a rotina, já tinha aquilo, basicamente, né? Passei 2 anos no internato, fora o que eu acompanhava por fora, né? Então, não é que ficou, assim, algo mais fácil, mas ficou mais natural. Eu sabia como é que funcionava, sabia que não era para ir, não precisava de tanto ajuda em coisas básicas, porque já Tava sabia. em casa. Basicamente. Resumia isso. Tava em Desde casa. o P1 estagiando lá no trauma. 6 anos aí de residência Tava já. em casa, viu? Aprendendo devagarzinho. Mas depende, varia no sentido de onde você vai fazer. Se você já conhece o serviço, o impacto é menor. Mas tem um colega meu, por exemplo, que foi fazer cirurgia lá em Salvador. Então, para ele, a realidade é uma novidade, porque ele não conhecia o serviço, não sabia como é que era. Então, chegou lá, do zero, e inclusive foi recém-formado, se formou e já assumiu. Então, é outro ponto que, assim, deixa tudo mais impactante, né, vamos dizer assim. Com certeza. Então, mas com o passar do tempo ele vai se adaptando e isso é Até natural. os vínculos profissionais, né, que a gente tem ao longo da graduação, né, com certeza você Ajuda conhecia bastante. muita gente já Com no certeza. trauma, né, então quando é uma coisa nova a gente tem que criar essas raízes ainda, né. Porque quando você for chegar lá no seu serviço, se você não conhecer ninguém, não tem problema nenhum. Você vai, com o tempo, ganhando a confiança, né, dos preceptores. Mas, se você já chegou com alguém conhecido, se alguém já acompanha essa pessoa, no caso Rafael, que vocês acompanham aqui, até no futuro, se vocês voltarem para Campina, na parte de neuro, né, quem vai ajudar vocês são os conhecidos de vocês.
É importante. Então, assim, você manter uma boa relação com os seus preceptores ajuda nesse quesito, porque eles vão ver que você é um profissional bom e que você tende a agregar no que ele for indicar você, e não ser um profissional, aquele ali é, né? O famoso networking, né? Exatamente. Querendo ou não, agora, durante a graduação, o internato, a gente já vai construindo essa nossa imagem, né? Futuramente a gente já vai precisar. Eu me encostava muito nos que deixavam operar, né? Na época que eu era estudante. Porque tem uns que você acompanha que você vai e só basicamente... auxilia e tal, o campo. Mas eu gostava era. Segura aqui esses fórceps e fique. Não Exatamente. fale. Pois é. Aí tinha um preceptor meu que era da velha guarda, né? Mais antigo. Aí ele era cirurgião pediátrico, né? Ele ainda, né? Aí eu já gostava de acompanhar porque ele deixava fazer tudo, né? Aí teve um dia que eu peguei, a primeira vez que eu auxiliei, ele deixou fazer tudo, basicamente. Só o que fazia errado, que ele corrigia. Aí eu fiquei impressionado. Eu falei, doutor, Agora eu tô aqui direto. me passa seu contato do WhatsApp, que eu vou mandando mensagem pro senhor, o senhor não precisa nem fazer nada. Inclusive, a gente já se encontrou nesse mesmo Foi. estágio. Eu não disse que ele fazia cirurgia sozinho. Aí, Aí ele falou, poxa, eu passo agora. Anota aí meu WhatsApp. Aí eu, tá. Eu vou mandar uma mensagem pro senhor agora, tá certo? Pro senhor responder e tal. Aí ele puxou o celular, aquele de lanterninha. Se chegar essa mensagem aqui, que aqui é só ligação. Que é a pessoa do mais antigo, né? Mas aí acompanhava porque deixava fazer as coisas. Assim, sempre, claro, obviamente, né? Ele em campo e auxiliando. Se tivesse alguma coisa errada, obviamente, ele dava um suporte. Né? Porque faz parte da graduação, você aprender também. Sim. Né? Se você estiver fazendo atividade supervisionada, você está totalmente apto. Porque a gente vai aprender. Então, no futuro, vocês vão fazer a neurocirurgia de vocês vão fazer durante a graduação, mas sempre supervisionado, né? Na residência também, inclusive, né? Então é isso, né? A gente, como estudante, tem que dar a cara a tapa e pedir, perguntar, ir atrás mesmo dos preceptores para ganhar esse espaço, né? Como estudante, como residente. É verdade. Porque eu digo como residente. Se eu não for atrás das coisas, eventualmente, as coisas não andam. No sentido, não de que eu seja exaltativo, mas que se eu quero aprender, por exemplo, eu estou no rodízio de agora de torácica. Então, se eu não for atrás dos procedimentos da torácica, eventualmente vai ficando e por isso mesmo. Então, tem que aproveitar o rodízio e correr atrás. Tanto como estudante, né? Aproveitar as oportunidades, como também na residência de vocês. Então, não acaba na graduação, né? Foi importante tocar nesse assunto, porque eu já tinha ouvido também alguns conhecidos falarem sobre isso. Que alguns serviços de residência são muito bons, muito famosos, mas que você, quando chega lá, é difícil que você tenha a oportunidade de fato, fazer o procedimento. Então, tem alguns preceptores mais antigos na própria residência que dão uma segurada. E aí você vai sair da residência com pouquíssima experiência de procedimento mesmo, né? Exatamente. Então, acho que até nisso a gente precisa pensar, quando vai pensar onde vai tentar fazer residência, né? De como é o funcionamento desse serviço, que oportunidades realmente eu vou ter, né? Porque senão vocês... Tá, fiz num local... Né? Exato, fiz em tal local, mas quem é do meio já sabe. E então não opera. Não opera. Então é importante. Também tem colegas meu que terminou comigo, inclusive, que ele já tinha outra formação, enfim, já tinha família estabelecida, já tinha filho. Aí isso é outra coisa que pesa também, né? Como eu falei, do contexto familiar, né? Aí tinha especialidade que ele abolia. Não quer de jeito nenhum. Isso aqui é 0, -1. Não tem condições. Mas pelo fato de ter na cidade dele, no caso aqui em Campinas, aí, quando chegava perto do final do curso, estava cogitando fazer aquilo que ele disse que era impossível de fazer. Mas por quê? Porque não é só o gostar, né? Ele às vezes gosta, mas não da forma que gosta. Tinha outra em mente, mas pela questão familiar, de ser algo mais, né, dentro da cidade dele, que ele pode concluir, cuidar dos filhos, não vai interferir tanto na vida dele, acaba do -1, às vezes indo por 50%, tá entendendo? Então é aquele negócio. A balança de dois pratos, né? Que a gente tá falando tanto. São questões que também influenciam. Não é só pelo coração também, tem que às vezes usar a razão, né? Ei, vamos tomar um cafezinho. Faltou café aí, viu? Tomar um cafezinho. Esse foi o que Tainá fez, foi? Tá aqui já o café. Não, ela não disse que não era pra tomar o que ela fez, né? Eu disse que eu não aconselho. Quem quiser, tiver coragem. Vou nem comer aqui, vai aparecer no áudio eu mastigando aqui. Não, é pra comer. Uma mordidinha. Aumenta a audiência no podcast. Já passa um patrocínio aqui. Patrocínio da Anatomia. Eita! Olha aí. Estamos tendo mechãs aqui. Infelizmente, né? Encerramos a... As meninas vão querer por questões café. óbvias, né? Infelizmente, Mas para agora- os alunos novos agora que acho que mas precisariam alguns- muito de você. É verdade, Egídio. Mas mudou o currículo, né? Então, enfim. Não, mas Então, a anatomia exatamente, vai mas precisar mudou. ser. Eu nem sei como é que tá sendo cobrado, mas que eu não
Parece mais nem atrás. pronto, né? Mas, enfim, não sei. Já tem café aí? Tem não, mas bota numa Tá menorzinha. nessa, né? Que aí, Essa nossa se caneca. tiver boa, eu tomo. Nessa caneca depois vai começar a vender. Essa é minha? Caderninho, caneca. É sua. tudo É aqui. sua. sua, Cada com convidado aqui certeza. ganha uma Tá vendo caneca, aí? viu? Sabia não. É. E, sim, mas agora tem habilidades, né? Então, alguns, né? Tem habilidades com o professor, né? Inclusive, eu sou aluna dele. É. Habilidade. Tá, aula de habilidades agora, né? Isso. Já passou, não? Ou tu tá agora na... Tô agora, nesse módulo agora. Tá assistindo a aula de Assisti. viagem, né? Ótima. Muito bem, tá vendo? Mas já Boa tenho sorte. que revisar aí pra prova. Essa sua experiência agora de professor na sua faculdade, né? Por enquanto não teve um impacto, porque ainda não tive, assim, um contato direto. Porque foi algo também, igual a residência, de imediato, que eu tinha assumido antes de assumir a residência. Então, eu estava entrando no processo de contrato, aí aí assumi a residência e os horários não batiam, né? Aí eu falei com a coordenação que eu só poderia dar aula, eventualmente, à noite. Então, não casou os horários, aí não ficou algo, assim, firmado inicialmente. Sim. Porque eu ia deixar a disciplina para focar só na residência. Só que durante o passado do tempo, eu disse, não, dá para conciliar à noite, que é uma coisa que eu gosto, né, de ensinar, que é dar aula. Então, dá para conciliar à noite, ficou acordado de juntar as turmas para um horário à noite, então deu certo, mas a experiência está sendo boa. E como é que faz para ser professor de uma faculdade grande, renomada, assim? Conta aí um pouquinho. O que é que a gente tem que fazer? A gente faz uma prova, a gente faz uma seleção, a gente comunica, Curiosidade. que é importante. Na nossa área, assim, da parte da formação de medicina, não tem muito essa questão de processo seletivo, algo assim dinâmico, de, não, vou fazer uma auditoria, enfim. A minha foi basicamente que eles estavam precisando de um Desfalque profissional. lá. Teve um desfalque, porque a colega passou numa residência em Recife, teve que ir, e precisava de alguém para suprir essa necessidade. Então, existiam colegas meus que trabalham lá, que são, inclusive da coordenação, que quando surgiu essa vaga, a primeira pessoa que pensou fui eu. Então, ele indicou, aí eu tinha disponibilidade, fui lá, tive aquela conversa, né? Aquela conversa não tão contratual, formal, algo bem formal mesmo. Assim, tem disponibilidade tal dia, como é que pode fazer, como é que a gente pode encaixar aqui, né? Para ficar tanto bom para você como também para a gente. Aí a gente foi conversando, acertando, né, os pontos, e ficou fluido. Então, assim, basicamente a necessidade deles, a sua vontade também de querer, né? Se é aquilo condiz com a sua realidade. Não, quero trabalhar como professor que eu gosto. Se for financeiramente falando, né? não é tão assim, mas enfim. Atrativo. Mas é porque tem que gostar mesmo. Porque Mas gostar, recai tudo. também naquilo que a gente conversou, né? O que você construiu durante a graduação, né? Fez com que conhecidos seus lhe indicassem, né? Exatamente. E, como eu ensino já desde o segundo período também, anatomia, né? Então, os colegas e até os próprios coordenadores, professores já conheciam. Não a questão de, vamos dizer assim, fama, não. A questão de sabia que eu, assim, se botasse uma responsabilidade... Competência. É fama. É fama e competência. Você é não, famoso é. sim e tem competência. Isso aí eu fico como com o Hashmalá aqui. Né? Aí vocês me cabulam. Vou até um golinho aqui. Mas que bacana, sempre teve vontade de ensinar, né? Então, Egídio, Mas nunca tive a perspectiva de ser professor. de ser professor. Foi algo Natural. natural e, assim, algo processual. Não foi algo que eu, tipo assim, queria, não. Sim. Eu era monitor de anatomia e, durante a monitoria, o pessoal foi muito ruim na prova teórica e caiu dentro de mim que eu ia dar uma monitoria teórica para todo mundo, que a gente só dava monitoria prática. Prática, sim. Então, eu fui dar uma monitoria teórica, o pessoal gostou muito da monitoria teórica, enfim, ajudou bastante. Aí o pessoal começou a vir atrás de mim para ter aulas particulares. Aí, inicialmente, eu fiquei com o pé atrás, que eu não tinha intenção disso, não. Aí eu falei com uma amiga minha, inclusive minha dupla de internato, aí ela dava aula de esses cursinhos de preparação para vestibular, né? Dava aula de redação. E ela falou, vai, menino, vai. Faz uma turminha pequena, cobra tanto por hora, que antes você cobrava por hora, né? Cobra tanto por hora e vai vendo. Aí eu disse, tá bom, vou lá. Aí fiz uma turminha de 6 pessoas, aí indicaram para outros, né? Quero também fazer aí mais uma turma de 6. E é o pensamento, como é que era? Segundo período, né?
aquela ápice da aprovação, você que ir Ela tá empolgada. pra escalorada da vida, né? Aí, e era, assim, segundo semestre, né? Que era do final do ano, né? Então, no final do ano tinha o quê? Tinha um veraneio, né? Pra ir pra uma pessoa. Veraneio, importante, A minha cabeça era o quê? Dar aula, pra receber, gastar o pra ir dinheiro. pro verão. Ai, que Só que o negócio foi dando tanto, assim, dando certo, né? Financeiramente falando e também profissionalmente, que esse rapaz, isso aqui é um negócio bom. Isso aqui dá Aí certo. foi- Eu peguei o tempo que bombou, ele alugou uma sala lá no Cirne É, Center, viu? O mas negócio a- organizado, a transmissão. Não era como aqui, né? Ah, mas depois ele foi para uma plataforma, Foi, porque aí ele já eu fui na pensou época além, na né? plataforma. Vou te pegar a plataforma, tá vendo? Foi. E São aí- poucos que pegaram, os que pegaram presencial, Mas Ou no já tão caso eu formado. paguei, né? não foi no Piratão. Foi pago. Mas era. Minha amiga pagou. Minha amiga É, pagou. Daqui a pouco era aqueles drives do copiar não é roubo, né? Eita, cópia não é roubo, conhecimento é livre. Mas é. Mas é. Mas é eu bom. acho linda a profissão de ensinar. Eu acho que ser professor faz toda a diferença. Toda. Eu tenho um fascínio muito grande por licenciatura, assim. É um dos meus desejos pós-graduação. Não a curto prazo, mas a longo prazo. Até eu me sentir que eu tenho propriedade suficiente para ser. Mas eu acho lindo. Por mais que não seja tão valorizado. E às vezes a gente acha que não tem o jeito pra coisa, mas só sabe no processo. Aí você vai melhorando. Se você pegar a minha primeira aula lá, que eu dava pra turminha de 6 pessoas, é diferente da aula que eu dou hoje. Então o slide é diferente, a forma de falar é O diferente. desenho do Aperfeiçoa, tronco né? braquicefálico é diferente. É. Eu tenho na cabeça o Complexo, desenho ele é. fazendo. Eu decorei Pois é. aquela aula. O Mas é. plexo, fascículo, não sei o quê. Exatamente. Pois é, mas era bom. E- Não é, né? E para nós, enquanto alunos, assim, é muito importante pegar um professor que realmente goste disso, que goste de ensinar. Porque em medicina, particularmente falando, a gente sabe que alguns não são professores. São de fato médicos. E eles caem de paraquedas ali para dar uma aula que não agrega tanto, né? Sem dúvidas. Infelizmente. Então, quando a gente pega um professor que de fato tem didática, isso é maravilhoso para o Fenomenal, aluno. Verdade. E às vezes Ganhamos na não. loteria. Nas clínicas, que a maioria são todos médicos, eu acho que nas clínicas já no básico não. E a gente vê que Isso, para a ser diferença, professor, né, às vezes também não precisa ser médico, né? Uhum. E que a gente tem muitos profissionais bons, maravilhosos. Acho que até hoje todo mundo lembra, né, dos nossos professores do básico, né? Fisiologia, Tiago, Diego, nossa. Adriano, o coordenador da gente, professor maravilhoso de farmacologia, acho que as meninas não pegaram, não Peguei foi? ainda. Pegou, Uhum, maravilhoso ele. E então, assim, é uma coisa que não precisa ser médico, né? Você precisa ser bom, você precisa É. passar conhecimento. E é nem só na teórica, tem na prática também. É verdade. Aceitam Na ser prática também. preceptores e não são professores. E na época do anatomia, que tinha um pessoal que falava, que criticava, né? Até os próprios professores, alguns, né? Mas Tiago foi um que era o da disciplina e que era um dos que mais apoiava. Que eram os que poderia... E até ele tinha o próprio curso dele, também da anatomia, ele poderia até, assim, tentar dar uma entrada, um desestimular, mas pelo contrário. Toda vez que eu falava com ele, ele só fazia incentivar. Então o Tiago foi diferenciado da porra. Importante. E marca, né? Segundo período. Também. Com certeza. As aulas de Tiago estão na minha cabeça até hoje. Pois é. Às vezes um professor toca no assunto de aceitar aula de Tiago. Que professor, né? Que professor. É. É incomparável ele. Aí, Tainá, o papo tá muito bom, né? Né, gente? Mas estamos chegando ao fim, infelizmente. Mas eu acho que foi uma conversa muito proveitosa. Mas para finalizar, só para fechar, assim, Egídio, tem algumas considerações finais que você queira deixar aí para todo mundo? Algum conselho pra quem tá... Eu falei um pouco, né, durante o podcast aqui, né? Serve pra gente, de maneira geral, serve pra mim também, né? Porque eu tô aqui também para aprender, com vocês também. Mas o conselho que eu digo é que eu uso pra mim, né? Na minha realidade. Então, eu só vou aconselhar pra vocês e pra quem tá ouvindo, assistindo, o que eu uso pra mim. Então, o que eu usei, primeiro, na decisão, é o que eu gosto de fazer, o que eu vou gostar também, né? A longo prazo. Pensando também no contexto pessoal, se é aquela minha realidade, se eu vou conseguir fazer aquilo pro resto da minha vida, né? Se eu decidir ser médico para ser um cirurgião, vamos dizer assim, então eu tenho essa perspectiva pro resto da vida. Porque tem gente que faz no contexto de, né, obviamente, né, retorno financeiro. Claro, isso aí é consequência. Do vínculo familiar também, que tem que ser pesado e, né, não deixa de ser também a questão monetária. Então, acho que são esses 4 pontos. Existem vários, né? Até assim, pessoas que estão há mais longo tempo, né? Pode dar algo melhor, mas eu considero esses 4, que foi o que eu vi, né? A opinião pessoal que eu gosto,
o pesar, né, do longo prazo, como é que eu vou estar daqui a 30 anos dentro da profissão, se eu vou estar gostando de fazer o que eu estou fazendo hoje, o vínculo familiar, né, o pessoal, como é que aquilo se insere na minha perspectiva de vida com minha família e o retorno financeiro, né? Isso também tem que ser pesado. São pilares muito importantes e que ajudam e fazem a gente decidir, né? Os keywords de um bom artigo, viu? Porque assim, na empolgação da gente estudante, né, vocês assim, sei lá, que período vocês estão, mas enfim. Mas a empolgação, não, vou fazer neurocirurgia, é bacana, mas a empolgação de fazer a especialidade, às vezes é quebrada quando você inicia uma residência, entendeu? Sim. Quantas pessoas não desistem também a dizer, vou fazer cirurgia porque eu gosto de operar, aí quando dá um mês e pouco, Neurocirurgia tem bastante, Pois é. viu? Eu escuto muito isso, doutor Rafael. Principalmente ao hospital da restauração, E viu? falam, Que é você muito- vai sofrer, você vai é muito sofrer. bonitinho você vê a realidade assim, ver lá como staffs, né? Você acha que você vai chegar já naquele nível ali, mas Sim, tem uma trajetória ilusão. longa, né? Sofrimento aí então no meio. essa paixão assim, de levantar a bandeira assim, é bacana. Mas se for só na bandeira, Até lá. você vai chão. levar umas rasteirazinhas no meio do caminho. Viu? Mas Se que for só na tem bandeira. dado muito certo pra você, né, Gília? É. Eu sei que tá começando agora, mas a gente consegue ver, né? Daqui de a uns longe. 3 anos eu lhe digo melhor. Tá certo. Mas Mas digo muito melhor. sucesso, né? Pois Nessa é. trajetória aí que tá Obrigado. trilhando. Tá parecendo ser muito bonita. Estamos chegando ao fim, né? Então, gente, gostaria de agradecer a Egílio, primeiramente, por ter aceitado o convite, assim, de última hora, mas que acho que foi muito proveitosa a nossa conversa. A gente tirou dúvidas, acho que o pessoal vai gostar muito e deu para esclarecer muita coisa. Muito obrigada, Egílio. Obrigada também, Rafael, Laísa. Acho que Obrigado foi, vocês, assim, uma aí. conversa geral que todo mundo conseguiu fluir, né? E foi muito bom. Obrigado também pelo convite, né? E passa a palavra aí à presidência. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, pegado muitos insights aqui, né? A gente deu muitas dicas valiosíssimas. Continue acompanhando o nosso podcast e até o próximo episódio.